Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Vamos saber tudo sobre a despedida do Imperador Adriano hoje à tarde aqui no Maracanã. Nova diretoria do Flamengo terá a missão de aumentar o número de sócios. Flamengo prepara a primeira venda da era BAP e time inglês estuda a proposta milionária. Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo em janeiro, que tem disputa com o Botafogo, cravou lá o jornal inglês. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. Está dada a largada para a despedida do nosso querido Adriano e bem ao estilo de Dico, amigos, alegria e muita festa. O Imperador recebeu nesse sábado no Rio de Janeiro o amigo Marco Materazzi, que será uma das estrelas que vai estar em campo nesse domingo. A partir das 17 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo entre as lendas do Flamengo e de amigos da Itália. O ex-zagueiro da Inter de Milão, campeão do mundo de 2026, logo se sentiu em casa e vestiu a camisa do Flamengo. Entre sorrisos e abraços ao amigo homenageado, o Materazzi trajava a camisa do Flamengo com o pet em referência ao jogo numa churrascaria aqui no Rio de Janeiro. A programação inicial previa visita a pontos turísticos no Rio de Janeiro, mas o almoço se prolongou e o passeio vai ficar para outro momento. O encontro contou já com outros convidados ilustres desse jogo de domingo, como o Petkovic, grande parceiro do Adriano no título brasileiro do Flamengo em 2009. A partida desse domingo vai ter a presença de craques do passado, como Ronaldo, Romário e Zico. O Adriano vai jogar um dos tempos em cada um dos times. Produção, coloca aí para nós os confirmados pelo Flamengo para o jogo de hoje e também o da Itália. Pelo Flamengo, Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Atirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edilson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denilson, Juan, Zinho e Wagner Love. Pela Itália, Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdiço, Davi Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício. O jogo vai acontecer aqui no Maracanã às 17 horas, horário de Brasília, e o GE teve acesso ao uniforme que o Flamengo vai usar nesse jogo. Um pet com o rosto do Adriano foi estampado entre o escudo do Flamengo e a fornecedora de material esportivo do clube, que também confeccionou o uniforme do time adversário. O totem da partida, organizada pela empresa MTR7, exibe imagens de Adriano com as camisas do Flamengo e da Inter de Milão. Pela última rodada da fase de grupos da Flamengo Adidas Cup, apresentada por InDrive, os garotos do Ninho precisavam de uma vitória com 2 gols de diferença para avançar na competição. O time não decepcionou e garantiu o resultado necessário na manhã desse sábado, no CT Jorge Elal, vencendo o jogo por 3-1. Logo no começo, aos 7 minutos, Ryan Roberto sofreu pênalti e converteu com uma cavadinha sensacional, colocando o Flamengo na frente, né? O segundo gol veio aos 14 minutos, depois de uma jogada bem trabalhada por Ryan Roberto e Caio Gomes, que resultou numa boa finalização certeira do Diego. No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo ofensivo, mas viu o Santos Laguna reagir e diminuir o placar aos 34 minutos. Apesar do susto, o Mengão assegurou a classificação com um gol de pênalti nos acréscimos, convertido pelo capitão Jefinho. Com a vitória, o mais querido avança para a semifinal da competição, que vai ser disputada nesse domingo. O adversário vai ser definido nos próximos jogos. Mesmo apenas com as conquistas do Carioca e da Copa do Brasil, a parte de faturamento do Flamengo foi muito boa, porque o clube conseguiu superar a sua meta, que foi estipulada em balanço no início da temporada, e fechou aí 2024 faturando 178 milhões de reais.
No Carioca não teve premiação, só direitos de transmissão que não entram nessa conta. Na Libertadores, o clube faturou 41,9 milhões, mesmo eliminado nas quartas de final. Na Copa do Brasil, onde foi o campeão, faturou 93,1 milhões de reais. E no Campeonato Brasileiro, com a terceira colocação, levou para casa 43,3 milhões de reais, totalizando os 178 milhões de reais faturados na temporada 2024. Com a renovação do Pulgar travada e com uma possível saída do Alan, o Flamengo volta a monitorar a situação do volante Hércules do Fortaleza. Vale lembrar que na última janela de transferências, o jogador teve o seu nome vinculado ao Flamengo, mas as negociações não avançaram. Bom jogador esse Hércules. O número de sócios torcedores do Flamengo caiu nos últimos 5 meses e o clube perdeu 2 posições no ranking de times com mais sócios nas Série A e B do Campeonato Brasileiro. O Flamengo caiu do 5º lugar para o 7º lugar na lista. O levantamento do espião estatístico do GE leva em consideração os sócios adimplentes de cada clube, aqueles que estão em dia com as mensalidades. No dia 1º de julho, o Flamengo contabilizava 80 mil associados. Esse número caiu para 77,5 mil em 13 de dezembro. A produção coloca aí a lista dos clubes com os maiores números de sócios. Em primeiro, Palmeiras, 197,327. Atlético Mineiro em segundo, 113,169. Inter em terceiro, 107,265. Em quarto, vem o Grêmio, com 98,153 mil. Cruzeiro vem em quinto, 81.004, Botafogo, 80.977. Em sétimo, vem o Flamengo, com 77.577. Em oitavo, Bahia, 75 mil. Nono, Vasco, 62.153. E décimo, São Paulo, 57.106. O número total de sócios do Flamengo supera 300 mil, mas apenas 25% desse montante está com o plano ativo. Melhorar o programa, reativar os contratos e aumentar o número de associados será um desafio muito grande do novo presidente do Flamengo. O BAP vai tomar posse na quarta-feira, mas só vai assumir a gestão do clube a partir do dia 1º de janeiro. O presidente eleito foi um dos responsáveis pelo programa de sócios no início da gestão do Eduardo Bandeira de Melo, quando atuava como vice-presidente de marketing do Flamengo. Naquela época, ele ficou marcado por defender a política de ingressos mais caros como forma de incentivar o associado dos rubro-negros. Um programa de associação tem 3 indicadores muito importantes sob a ótica financeira: a quantidade de sócios, o ticket médio e a taxa de inadimplência. Isso porque não adianta um clube ter muitos associados caso as mensalidades não estejam em dia, ou um ticket médio muito baixo que não vai gerar receita suficiente. A queda no ranking de sócios não condiz com a posição do Flamengo na lista de maiores torcidas do Brasil. A última pesquisa do Datafolha apontou o rubro-negro na liderança, com 19% da preferência dos torcedores do país. Em segundo lugar, o Corinthians registrou 14%. Um novo programa deverá ser desenhado nos próximos anos, ainda em função do novo estádio do Flamengo. Pessoas ligadas à nova diretoria acreditam que há margem para melhorar a posição do Flamengo nesta lista e também a sua arrecadação, já que o programa de sócios é uma importante fonte de recursos para o clube. Isso ajudaria em outro desafio, que é aumentar as receitas rubro-negras. Nos últimos anos, o Flamengo conseguiu revelar alguns jogadores para o cenário do futebol nacional e mundial, mas houve críticas pela falta de investimento e pela falta de infraestrutura na última gestão do Landim. Existe um entendimento público que o Flamengo poderia ser uma grande potência na revelação de novos jogadores, caso fizesse um bom trabalho nas categorias de base
e por isso a nova gestão BAP quer realizar esse trabalho específico. A gestão acredita, sim, que o departamento das categorias de base precisa de uma reformulação geral e profissionalização para que o clube se torne pioneiro na revelação de atletas nos próximos anos. A diretoria acredita que o clube ficou para trás nas revelações de atletas nos últimos anos, mesmo conseguindo revelar alguns nomes. Com isso, um grande investimento vai ser feito em profissionais e para capacitação de projetos. A ideia é fazer com que o Flamengo se torne o principal revelador de talentos do futebol brasileiro, revivendo aquela época da grande frase: craque o Flamengo faz em casa. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente vai ficar bonito na foto, vamos combinar. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Segundo informações do jornal The Sun, um dos maiores da Inglaterra, o meio-campista Lucas Paquetá, quer vir para o Flamengo em janeiro de 2025. Ele vem sendo titular no West Ham, mas está disposto a voltar. A diretoria ainda não confirma a transação, mas para isso acontecer, a gestão do BAP também vai ter que concorrer com um rival forte, o Botafogo, que também quer contratá-lo e espera incluir o jogador numa possível negociação com Igor Jesus. Mas a palavra final é do Paquetá, que quer voltar mesmo para o Flamengo. Em julho, o Flamengo avaliou aí os riscos e estudou fazer uma proposta para contratar o jogador, o meia da seleção brasileira e do West Ham da Inglaterra, mas o negócio não foi para frente. Houve tratativas para repatriar o jogador, que nesse momento responde à denúncia de ter forçado o recebimento de cartões amarelos para beneficiar o mercado de apostas esportivas. Diante da situação jurídica do jogador, o Flamengo buscou auxílio do escritório Bichara e Mota, especializado em direito esportivo, e com a FIFA. Estava tudo muito bem amparado, mas o West Ham informou que não tinha intenção de emprestar o jogador. A condição para o clube negociá-lo seria uma transferência definitiva, a fim de recuperar parte do investimento que foi feito nele quando ele foi comprado do Lyon da França por 60 milhões de euros em agosto de 2022. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Paquetá de novo aqui no Flamengo? Coloca aí. Sob a nova direção do Luiz Eduardo Batista, o Flamengo deve realizar algumas vendas na próxima janela de transferências, agora em janeiro, para conseguir ter um fluxo de caixa mais confortável para continuar tendo um alto investimento em novos reforços. Um dos jogadores que estão mais valorizados no mercado da bola é o meia Matheus Gonçalves, que conseguiu recuperar o seu espaço com o técnico Felipe Luiz e agora ele deve receber uma boa proposta vinda do futebol inglês. Segundo a reportagem do Bola VIP Brasil, o staff do jogador acredita que vai chegar a uma grande oferta no valor aí de 8 milhões de euros na janela de janeiro para o jogador. Essa proposta seria feita pelo Brighton, da primeira divisão inglesa. O Felipe Luiz admira bastante o jogador e gostaria de contar com ele no elenco, mas o meio-campista não é imprescindível. E caso chegue uma boa proposta, o seu caso vai ser estudado com carinho. O BAP está aguardando a chegada do José Boto para definir algumas situações do clube. E, por outro lado, o jogador também tem vontade de jogar no futebol europeu, mas não vai forçar uma saída do clube do seu coração. O clube vai precisar arrecadar uma boa grana para ter um forte investimento em novas contratações. Duas opções que devem receber boas propostas agora em janeiro e já estão mais propensos a sair da Gávea é o lateral direito Wesley e o zagueiro Fabrício Bruno. O primeiro ainda não recebeu uma proposta oficial, mas ele tem sondagens do Barcelona da Espanha e do Manchester United da Inglaterra, que é o time lá do Andreas Pereira. Outras equipes do futebol europeu também chegaram a realizar uma consulta sobre o lateral
E já o Fabrício Bruno pode ser negociado com o Rennes da França, a pedido do novo técnico Jorge Sampaoli. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com os seus parentes e amigos flamenguistas para a gente crescer esse canal. Eu conto muito com você porque isso aí é muito importante. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!